Fala comigo, YouTube! Que felicidade estar aqui outra vez. É sempre um motivo para comemorar quando... Cadê a lousa aqui? Mais um dia sem ser demitido. Amanhã é dia de demissão, hein? Tô prometendo aqui pro YouTube, para todo mundo. Decreto leve, decreto light, decreto para a família brasileira. Elton Novaes tem se destacado cada vez mais aqui no programa. Tirando todos os outros integrantes, eu acho que... Eu sou o quarto que mais se destaca. Você é a quarta força, você diria? Sou a quarta força. Só a quarta força. Tem alguém abaixo dele, não, né? a quarta força, 5, hein? Não, a quarta força da bancada. Não, mas o Urso não conta. O apresentador não conta. É o Clóvis Bornai, que é o O Concurso que a gente fala. Nesse quadro aqui do YouTube, eu sou a quarta força. Isso, eu não acho. Mas o Valu acha. Prova pra gente que você é a primeira força. Vem com força hoje. O que você tem? O que a gente tem? Primeiro a gente tem Nathan Silva dando declarações interessantes lá no Atlético. Ele que tem sido muito criticado pela torcida e surgiu a história, a possibilidade dele sair do Atlético na atual temporada. Quanto a torcida tem que dar de vaquinha pro Valu? Muita gente tem perguntado se a patroa... Qual é o nome da patroa? Natália. A Natália tem dormido de calça jeans. Não. Se ela... Não? Não. Tem greve? Não estamos... Tá comparecendo? A temporada tá em um ritmo bem satisfatório. Mas ela sabe disso? Sabe. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente hoje fala para a família brasileira, claro. Não fala só para a família mineira. E você então tá saudável. Totalmente. Então por que você não solta a coisa? Porque ainda temos um pequenino, como gosta de falar você, objetivo a ser alcançado. E hoje o torcedor do Cruzeiro, Ale, de olho porque tem 2 jogos muito importantes para a tabela do Cruzeiro. Ah, tem 2 jogos importantes na tabela do Cruzeiro? Quais são? Bom, o primeiro é o enfrentamento do CSA com o Vasco da Gama. O Vasco, em caso de vitória, pode diminuir a diferença de 9 para 8 pontos do vice-líder. E tem Tombense e Sport. Tombense e Sport é importante por quê? Fala aí, Valuzão. Porque são os times que estão procurando diminuir a diferença para o G4. Posso te dar um toque, Valu? Claro. Meu Deus. Esses jogos não importam ao Cruzeiro. O Cruzeiro agora precisa de mais 2 jogos, que são os 2 próximos, que ele vai ganhar e vai garantir o acesso. Ele precisa de mais 6 pontos. Desculpa ao Valu, mas isso não interessa nada ao Cruzeiro, viu, pessoal? O jogo do Cruzeiro é sempre o próximo e é só protocolar, cara. Protocolar. Se o Cruzeiro parasse de jogar, velho, se parasse de jogar, já tava lá no alto. Por acaso, 19. Eu achava que o Cruzeiro só batia nos caras e ia Por acaso, subir. são outros 19. Eu achava que o Cruzeiro só ia bater nos 19 que tinha e ia subir. O Cruzeiro já tá fazendo uma pontuação que ele ganha de crédito pro ano que vem na Série A. Já tá com 5, 6 pontos na Série A do ano que vem. Pô, isso ia ser interessante, né? Porque a primeira Série B do Cruzeiro ele perdeu 6 pontos, né? Por causa de irregularidade, questões da FIFA. Começar ano que vem com 6 pontos é bom. Vocês já perceberam de forma muito deselegante que o nosso Ti Fernandes, o homem da notícia, invadiu o espaço do Valu, desagradavelmente. Tá excitado hoje. E tá um pouco motivado a mais? Tô motivado. Por quê? Feliz, né? Porque você pegou a calça do Gari? Aqui é laranja. Aqui é diferente. Aqui é diferente de São Paulo. Tá, qual que é a boa de hoje? Além do nosso coelho, né? Coelhão. Eu não sei se eu tô torcendo pro Coelho 100%. Poxa vida, que isso, Thiago? Eu tenho muitos amigos lá no São Paulo, então eu torço bastante para os caras. Você vai dar um pulo lá hoje? Vou encontrar os amigos? Vou com meus amigos e vou com a senhora Oliveira. Carol, que legal, que bacana. Mas você vai torcer para... Olha para a câmera da verdade. Lembra do Clodovil? Torcer para um bom empate. Ué? Um empate então, hoje. O empate o América tá fora, irmão. Exato, então. É isso mesmo que eu tô torcendo. Desculpa, cara, torcida do América. Amo vocês, muito mas pro América, cara. Eu particularmente vou torcer bastante, cara, que eu fico imaginando que jogaço, que interessante pro América, mais uma vez chegar à semifinal da Copa do Brasil e fazendo um jogo contra o Flamengo, né? Eu amo o América, eu amo o América. Só que tem uma hora que você tem que pesar ali. Não existe essa de o amor é igual. Você sempre ama um pouquinho mais o outro. Nesse caso, eu amo um pouquinho mais o São Paulo. O Valu tá te olhando com cara tá com... Eu acho que até concordando, meu amigo. Não, eu particularmente vou assistir o jogo, não sei o que pode acontecer, porque são 2 equipes bastante instáveis nesta temporada.
E literalmente pode acontecer de tudo hoje. Um empate com muitos gols, o América passar com Mas gols. você não vai torcer pro Coelhão? Não, torcer só pro Cruzeiro, né, Ale? Aí não tem Mas nós estamos sozinhos aqui. A gente que tem 33% de cada um aqui no corpo. Não. Eu tenho 25. É 25 do Atlético, 25 do Cruzeiro, 25 do América, 25 de São Paulo. Ih, tá inventando moda. Mas deixa eu falar. É o único representante da nossa terra na Copa do Brasil. Então, A nossa terra é Brasil, Ale. Já falei isso com vocês. Tem que parar com essa de, vamos dividir os estados. A nossa terra é o Brasil. Então, no jogo de hoje, eu vou torcer Então, pro São Paulo. amanhã a gente vem completamente nu, só com a cabeça do coelho, que no meu caso é só botar as orelhas, que o dente ele já tá aqui. Porque eu sou coelhão, irmão. eu também sou coelhão hoje. Não vem com negócio. Sou muito coelhão hoje. O Benítez não vai jogar. O Benítez já deve estar machucado nessas alturas do campeonato. Sabe, no café da manhã. Mas ele jogou pelo Grêmio. Já jogou pelo Grêmio. Então ele já não jogou pode pelo jogar. Grêmio. A questão dele é outra. E quem deve jogar no lugar dele é o Alê. É igual um cara que fez muita falta pro Atlético Paranaense ontem, foi o Vitor Roque, né? Que já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Cara, eu acho que isso tem que ser repensado, viu? Uma coisa que aconteceu lá no mês de março, valor a estreia do Cruzeiro. Fevereiro. Fevereiro influenciou diretamente no momento decisivo do Atlético Paranaense aqui agora. Então, assim, de verdade que eu acho que é mais uma questão que deveria ser repensada pela CBF. O Felipão, desculpa, Tete, que o Felipão, que é um grande treinador, super vitorioso, faz um trabalho magnífico no Furacão, né? Faz um grande trabalho e tal, mas pô, ontem ele entrou com 4 zagueiros. Os 3 e o Pablo. Minha esposa tá brigando comigo aqui. Por quê? Não, amor, aqui é coelhão. Aí, aqui até não. que. Aí. Lá na casa dela. É a mesma casa que a minha, né? Aí, Mas ela que manda, se ela né? falou, Que então. manda. Mas o Pablo é um zagueiro do ataque, né? É verdade. E jogou pela Copa, né, Ale? É assim. Eu tô com o pensamento retardado. Tava lendo aqui, depois que eu entendi o que ele falou. Pô, mas é verdade, não pode. cara. Acho que faltou um pouco mais de coragem pro Filipão depois dos 35 minutos. Essa Que, frase é curiosamente, né? O jogo que o Filipão mais foi corajoso na história é o que ele tinha todos os requisitos para dar uma segurada. E o 7-1, né? Ô, Balu, só interromper todo esse contexto para trazer aqui uma... Uma informação? Não, uma zoeira aqui. Ó, o Guilherme Leandro, capita, amigo meu, velho, falou assim, ó, dá uma zoada no Thiago Valu aí hoje e fala para ele diminuir a cara feia quando estiver correndo. Ontem tava com 70 centímetros de língua para fora na Andradas. Mas é porque Cansado, hein, correr é cansativo, né? Porra, carregar essa caçamba aí. Com certeza. É louco. E era só os primeiros 200 metros. Tá escutando aí, né? O Guilherme, gente boa pra marcando caramba. 6 quilômetros Ele lá tá correndo ontem, pra pegar o devagar. Uber. Você faz um join? Faço. Não é nada. Tô enorme, é claro, sub-mamute ainda, mas já são menos 10 quilos de maio pra Você cá. já veio hoje pra cá com o cu perfeito, não? Que isso? Aí Cu perfeito. Aí não, aí eu acho que Ele quer estragar a família, ele quer fazer a demissão em massa, viu, Ale? em massa. Eu não vou Não tô entrar. nessa, Já fez o Cooper de hoje? A corridinha vai ser mais tarde, na verdade. entendi. É só depois da live. Enfim, o Felipão ontem não teve muito o que fazer. Poderia ter feito, né? É o que o Valu tá falando. Você falou, faltou um pouco de coragem Sei, ali pra também ele. vou te falar E quando vem essa frase pro Filipão, tenha coragem, Filipão, você ainda tudo errado. É o Flamengo. Poxa, o que ele falou não me convenceu, não, cara. O Todo Flamengo respeito. e o Flamengo cada vez mais forte, né, cara? Pô, E assim, eu acho que a gente vai debater bastante esse assunto também quando o Everton chegar aqui. Pedro deu a carimbada ontem, né? então, a que informação, Pedro deu a que começa a circular cada vez com mais força é que ele será convocado. Entre os 26. Ou os Não. 24. Entre os Nessa 24. próxima lista, que é a última lista antes da definitiva, porque o Tite tem muita curiosidade de vê-lo num outro nível de enfrentamento. Por exemplo, nos treinos ali com o Thiago Silva, com o Éder Militão, com o Marquinhos. O César Sampaio e o Clevinho Xavier estavam lá ontem na Arena da Baixada. Isso. E assim, eu também tenho curiosidade, tenho essa mesma O curiosidade. Tite falou Ele na Rádio joga Globo tão ontem que a fácil. tendência é que o Pedro venha a ser convocado. Ele disse falou isso Não, ontem na então, Rádio Globo. ele vai ser convocado. O que não quer dizer que ele tá Que na ele Copa vai do na Mundo. Copa. Então vai ser Mas observado. vocês levariam, Pedro? Eu levaria. Levaria de Eu olho. queria ver, levaria. eu também acho que ele tem que ser analisado ali nesse treinamento. E o elogio dele foi muito interessante. rápido, né, Ale? E o elogio dele foi interessante, que em times que estão com as linhas baixas, o Pedro se dá muito bem.
Então pode ser essa a sacada do nosso querido Cuidado Pedro. Que ele chegou. Ele chegou. Não. Aí eu vou falar um palavrão. Ele chegou. Nossa, como ele tá elegante. Chegou, elegante. Não, eu ia te perguntar o que eu perguntei fora do ar, mas é melhor não para evitar a fadiga. Donos da bola no ar a partir de agora. Estou aqui com o Thiago Valu, meu monge favorito com o Thiago Fernandes, o monstro da informação Elton Novaes e também com o grande Ale Oliveira, o gigante Ale Oliveira. Ô, meus queridos, eu já vou emendar com uma pergunta aqui. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense, avançou na Copa do Brasil, Parará e tal. Já são 6 vitórias seguidas e 16 jogos sem perder. A última derrota foi exatamente para o Atlético naquele 2-1 pela Copa do Brasil. Já vou começar com você, Monstrão. O Flamengo virou um time, o time a ser batido na temporada? Por gentileza, câmeras, please. Eu acho que sim, viu? Eu acho que pelo elenco que ele tem... Só pelo elenco ou o trabalho do Dorival? O Dorival também mudou, potencializou esse elenco, né? Mas vieram novas peças. Tem jogador chegando, jogador bom, que não troca nem a roupa. E quando ele precisa usar o elenco, ele usa muito bem. Ontem o Vidal foi um maestro em campo. Tem uma coisa que eu vou falar aqui que eu não sei se eu concordo com o meu comentário. Melhor jogador do jogo ontem. Rodinei. Tô com sede. Rodilindo tá jogando muito. O Pedro é um absurdo. Nossa. E no Flamengo é o seguinte... Se joga todo mundo bem, fica imbatível. Se joga uns 4 ou 5, ele ganha o jogo. Ontem, por exemplo, o Gabigol não foi bem. O Gabigol até foi um milagre o Dorival ter coragem de substituí-lo, que isso dificilmente acontece. Entrou o Cebolinha. Mas ontem o Gabigol não foi bem. Mas mesmo assim, a defesa se comportou, o Rodinei jogou muita bola, o Arrascaeta dá um tapa aqui, e o Pedro tá jogando muito. Então, sim, o Flamengo, embora não vá ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive tem esse confronto no fim de semana contra o Palmeiras, o Flamengo deve ir reserva, porque tem a semifinal da Copa do Brasil na semana que vem. Então, o brasileiro se encaminha muito pro Palmeiras, mas é o favorito, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Eu, há algum tempo, né, Vinícius Gris? Falava com você, mas você não me dava razão. Que o Pedro era o cara e o Gabigol superestimado, embora bom jogador, bom atacante, superestimado. O cara que faz gols de rara beleza, mas de um jeito simples, parece que são movimentos absolutamente naturais, como esse que estamos vendo aqui, é o Pedro. O Pedro é um absurdo. Thiago Valu, no seu time, você gostaria de Pedro ou Germancano? Por gentileza, câmeras, please. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos, telespectador em casa. O Pedro, por conta de ser mais jovem, por conta de ter ainda o potencial, acho que o Pedro ainda pode se desenvolver mais. E muito mérito do Dorival, mas muito mérito mesmo. Pegou esse Flamengo, ele foi o único a colocar Pedro e Gabigol, coisa que, inclusive, Renato Gaúcho, viu, Elton Novaes e Thiago Fernandes, que gosta muito, passaram por lá outros treinadores. Rodinei, recuperadíssimo, um jogador que não servia de nada, concordo com a Lê totalmente, o melhor disparado ontem do jogo. E faz um Flamengo seguro. O Flamengo ontem era para ter vencido por 3-0, acabou não fazendo os gols, né? O Gabigol perdeu uma oportunidade incrível. E o Flamengo, e numa noite, vamos lembrar, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta não atuaram no nível que costumam atuar. Mas você pega, por exemplo, o João Gomes também, o que joga é uma barbaridade. Nós jovem e que personalidade, cara. Que personalidade. Ô, Elton Novaes, me dá a última derrota do Flamengo aí, enquanto o Elton fala, que eu vou perguntar ao Elton aqui o seguinte. 1 bi de faturamento, gastaram quase 90 milhões na última janela. É uma seleção.
como em 2019 tinha uma seleção, agora também montou uma seleção, o Dorival chegou lá e não meteu telão atrás do gol e tal, e não sei o quê, pôr um telão ali de LED, o Dorival chegou lá, eu não vou dizer que faz o simples, porque eu não sei o que ele está fazendo, mas o Dorival, que muita gente o tem como um cara pouco sofisticado, é o cara, ô Elton, que devolveu o futebol ao Flamengo. Ah, mas vocês vão ficar falando do Flamengo, nós vamos falar da competição, da Copa do Brasil, do Flamengo, e respeito também a torcida do Flamengo aqui, que é muito grande, do interior também. Ele, de uma forma que me parece ser simples, ninguém colocava o Pedro com o Gabigol. Eu acho o Gabigol baita atacante, só que eu acho o Pedro um cara mais oportunista. Ele chegou lá, Elton, e fez os movimentos simples. Olha o que esse Rodinei tá jogando, Elton. Olha o que esse time do Flamengo tá jogando, por gentileza, Elton. Eu fico por entender ainda. Você acha que a disparidade em relação aos demais tende a aumentar? Tende. Com esse time ainda se acertando, vindo uma turma maior. Agora só, eu fico tentando entender o que o Paulo Souza fez lá até o meio do ano. É um negócio que eu fico questionando, assim, como que isso aconteceu. Porque o Dorival chegou lá, parece que ele pegou, assim, o que a torcida do Flamengo mais quer no momento era ter o Pedro entre o trio perfeito ali, que é o Everton, o Gabigol, o Arrascaeta, era ter ele ali naquele momento. Ele deu uma sorte que é a saída do Bruno Henrique. Mas era isso que o torcedor mais queria, ter o Pedro ali jogando naquele trio. E o Pedro tá lá, jogando e encantando. E o técnico Tite já coloca ele como um dos possíveis convocados. Ele já tem a lista dele, deu entrevista ontem à Rádio Globo, falando que o Pedro é um cara que tá assim no radar e pode ser convocado para a Copa do Mundo, porque ele pensa muito nas linhas, né? As linhas ali, quando um time está muito com a linha para trás, o Pedro é aquele cara que funciona muito bem no time do Flamengo. E ele quer esse jogador na seleção brasileira e vai ter esse jogador que vai fazer uma diferença gigantesca, porque o Pedro está vivendo um momento maravilhoso. E o time do Flamengo é sim o time a ser batido na atual temporada. Pedro vai ser convocado. Não sei se para a Copa do Mundo. A próxima lista vai ter o nomezinho do Pedro lá. Você acha que é cedo para falar dele na Copa do Mundo? Não, eu acho que o Tite está fazendo o caminho correto. Característica ele tem para se dar bem? Ele é o único com essa característica que o Tite está procurando. Ele tem vários atacantes lá e de bom nível, né? Você tem o Gabigol, você tem... O Gabigol, acho que não está na lista, mas tem o Gabriel Jesus, você tem o Richard, você tem o Matheus Cunha, você tem opções ali. Com essa característica mais posicional, quebrar a linha é só o Pedro. Só que ele quer observar o Pedro contra os caras da própria seleção brasileira. Thiago Silva, sim, Éder Militão, Marquinhos, para ver como ele se comporta e a gente torce para que ele tenha um bom comportamento, porque ele está jogando muito. Ô, Thiago, ontem eu tive a oportunidade, nós, que eu não faço nada sozinho, nada conquistei na minha vida sozinho. Aliás, conquistei. Não conquistei. Sozinho, nada. Eu ia falar minha filha, mas não tem como gerar uma filha sozinho, não, né? Não, tem. Que eu fui importante no processo, né? Bastante. Beijo, minha filha linda, Mariana, 1,80 m, de puro talento e mau humor. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, Thiago. Quando eu perguntei ao Elton, que me parece claramente ser seu algoz no programa, o Elton disse que acredita Ele não gosta de que a disparidade aumente do Flamengo em relação aos demais, porque um bi de faturamento. E outra coisa, gente, o Rodrigo Capello, grande Rodrigo Capello, monstro, falou sobre esse negócio de fair play financeiro. Entendam, vai lá, tá os vídeos do Capello, ele explica sobre esse negócio de fair play financeiro. Entenda lá primeiro, pode sair falando bobagem. Tá? O fair play financeiro talvez fizesse mal ao Atlético, né? A gente para pensar. Pois é. Então, esse negócio de, o Flamengo faz loucura. Faz loucura não, fatura e gasta. Fatura e gasta. É o que nós falamos aqui anteontem, antes do jogo de ontem, antes da classificação, o Flamengo é um negócio assim, absurdo. Você acha que a disparidade tende a não aumentar? Porque ontem nós tivemos a oportunidade de bater um papo com o Bruno Musi, porque eu recebi algumas informações sobre a SAF do Atlético, não confirmadas pelo Bruno Musi por razões muito óbvias. Ele é CEO do Atlético. Existem documentos assinados, que são as NDAs, né, que são documentos com confidencialidade, e ele não vai dizer, são 15, queremos 1 bi de capital novo, que vamos vender 50% mais 1 e etc. Ele não vai falar. Mas a informação que eu recebi de uma fonte extremamente confiável é de que cerca de 100 empresas foram contactadas, 15 já assinaram o documento de confidencialidade. Logo, estão interessadas em trocar documentos para saber se é um bom negócio ou não. A tendência dessa disparidade do Flamengo com os demais, para você, não existe em relação ao Palmeiras e daqui a pouco ao Atlético?
Não existe hoje essa disparidade. Você veementemente do Elton? Sim, veementemente. Não existe essa disparidade hoje do Flamengo com o Palmeiras. Palmeiras é um clube muito organizado. Palmeiras tem um estádio que o Flamengo nem sequer tem. Palmeiras hoje ele tem receita não só pelo meio do futebol. Palmeiras consegue receita via shows que acontecem no Allianz Parque. Ela não é toda do Palmeiras hoje, porque existe uma parceira administradora do local, mas o Palmeiras também tem essa receita. Para mim, existirá sim um domínio de Palmeiras e Flamengo. Então existe essa disparidade. Não, como é que existe disparidade se ele tem alguém do lado dele? Não. Mas ela vai existir. Ela já existe entre os outros. Ela já existe, entre os demais, ela já existe. Já existe o faturamento hoje... do Flamengo é maior que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras é muito bem administrado. Beleza. E ele consegue fazer um faturamento muito próximo do Palmeiras. Quando o Palmeiras fatura, o Flamengo fatura 1 bilhão, o Palmeiras está faturando 800 mil. É muito próximo. É muito perto um do outro. Não é uma diferença tão grande. A gestão é que vai ditar. O que os outros clubes precisam fazer, ou se conseguirem fazer isso, que eu acho que é muito difícil hoje no cenário do futebol brasileiro, exceto para Corinthians e São Paulo, que tem força para isso. Thiago, mas a questão é se aproximar que essa disparidade vai aumentar e se manter. Eles não conseguem hoje se aproximar da receita que o Flamengo e o Palmeiras têm. Na sua avaliação, vamos olhar para o Atlético já em 2023, tá? O Atlético já se tornando SAF, então a gente sabe que a coisa é demorada, tem conselho para entrar, não é tão rápido. Mas imaginando um futuro próximo de um Atlético como SAF, com estádio, mantendo essa base, se reforçando ainda mais. O Atlético tem condição de acompanhar Flamengo e Palmeiras? Daqui a pouco você fala, eu quero ouvir também o Valuzão, mas eu tenho um recado aqui, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, motovão, caminhão. Gente, eu falo aqui todo santo dia há muitos anos. Se comprou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, e aí parece que está pagando 2. Por quê? Porque você dá entrada, prestação, vezes o número de parcelas. Você, tomei um susto. Por que você toma um susto? Porque juros abusivos embutidos no contrato. Dá para saber se tem juros abusivos? Dá. De que forma? Fazendo o quê? Uma revisão. Para fazer a consulta e identificar juros abusivos, como é que eu tenho que fazer? Pegar o telefone e chamar. Você pode ligar ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, 2566-2701. Os números estão aqui. Chame agora, fale com o nosso consultor. Eu vi na televisão o Everton falando sobre revisão no contrato de financiamento. Você faz uma consulta para ver se o meu tem juros abusivos? A consulta você não paga nada, te custa. Aí liga lá, o pessoal vai atender, fazer a consulta. Olha, ô, seu Pisquila, nós identificamos aqui realmente que há juros abusivos no seu contrato de financiamento. Aí é pontapé inicial, processo, você pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Não perde tempo não, vai agora, vai para cima, 2566-2701, 2566-2701, 2566-2701. Se estiver falando de busca e apreensão, fala com a gente que ninguém vai fazer nenhum mal a você. Thiago Valu, daqui a pouco você responde. Primeiro você. O Atlético vai conseguir... Você lembra a pergunta que eu fiz? Claro. Qual foi? Se o Atlético conseguiria acompanhar Palmeiras e Flamengo nesse momento. E o Atlético conseguirá. O Atlético com a gestão que tem hoje... Porque hoje o Atlético não acompanha. Por mais que o torcedor... Por mais que o torcedor... o Atlético está ali no mesmo patamar. Não, hoje não está. Não existe essa ideia ou essa possibilidade de qualquer clube do Brasil. É só lembrar o que a gente mostrou aqui ontem. O quê? O investimento que o Flamengo fez na janela, o investimento que o Palmeiras fez na janela e como que o Atlético trabalhou. Isso que eu acho que bacana o Atlético ter feito isso, conseguido esses... valor zero para ter esses reforços aqui. Mas quando você olha que o Flamengo investiu 87 milhões numa janela, qual que é o trabalho que está sendo feito lá? Olha o tamanho da força que está sendo exercida. Pois é, mas a força do dinheiro. dinheiro. É um trabalho de 10 anos. Mas tem um detalhe. Não é de agora. Cara, eu não eu tô dando moral. Parabéns, Ontem o Alê destacou aqui um cara que às vezes é muito pouco badalado e por muitos flamenguistas ele não é nada badalado, que é o Bandeira de Melo, que fez um trabalho excepcional no Flamengo, que muita gente não reconhece. Por quê? Porque não ganhou tanto quanto os demais ganharam. Ele arrumou a casa. Exatamente. Ele deixou a casa limpa. Agora, a pergunta que eu faço para Thiago Valu, meu ídolo máximo. Mas responde na chincha. Não vai pipocar, não. Sim, senhor. A conversa é que o negócio da SAF do Atlético deve caminhar para 1 bi de capital novo. Detalhe, não pretendem abrir mão do valor. Ninguém do Atlético vai confirmar, mas não pretendem abrir mão do valor. É 1 bi de capital novo, se quiser, e aí eu não sei se vai ser 51%, eu não sei. É aí que chama a atenção. Tem um detalhe, é 1 bi de capital novo, com 1 bi de capital novo, com a base desse elenco, com um sistema de gestão
conforme está aplicado hoje, porque a dívida não foi contraída agora, né? Conforme está aplicado hoje, com estádio novo, eu queria que você fizesse uma projeção do Atlético já a partir do momento que tudo isso começar a acontecer, Valor. Só para dizer de cara que eu já discordo tanto do Thiago Fernandes quanto do Elton, porque o Atlético já começou uma montagem em 2020 ainda, aquele time do Sampaoli, para competir lá em cima. Não foi possível o campeonato e vamos lembrar que em 2021, não tem os números adequados aqui, mas o Atlético fez vários investimentos para montar a equipe que venceu tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. Então, esportivamente, eu não consigo ver essa disparidade, tanto de Flamengo, Palmeiras e Atlético. Ponto. Agora, a questão é o que acontece, por exemplo, na saúde financeira nas costas de cada clube. O Flamengo tem uma situação extremamente tranquila. O Palmeiras é muito bem administrado, não tem dinheiro sobrando no Palmeiras. Lá a torneira, ela realmente só abre para encher um copo d'água. E agora, é claro, o Atlético tem uma dívida enorme em comparação a esses clubes. O que o Atlético precisa de fazer para conseguir ter mais dinheiro? Eu penso que é fundamental, por exemplo, o que foi feito agora com relação à venda do shopping, para amortizar as dívidas. Porque quanto menores forem as dívidas do Atlético, ano que vem tem estádio, a receita vai aumentar. Mesmo que você não consiga aumentar esses números com TV, com pay-per-view e etc., mas você vai ter mais capacidade de competir no mercado, contratando jogadores no mesmo patamar que Flamengo e Palmeiras. Ô, Urso, eu queria te fazer uma provocação. A mim? Tem muito lugar que tem sempre um bi, a gente sempre mais... Eu queria te fazer uma provocação. Se o Bruno Henrique tivesse no auge, tivesse na sua melhor condição física e técnica, no meu time ele jogaria, nesse Flamengo ele jogaria. Quem você tiraria hoje do time para voltar o Bruno Henrique? Quer saber mesmo? Eu quero. Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa. E será que os outros treinadores, porque eu não acho que o Rogério Ceni, que o Renato Gaúcho e outros tantos que passaram por lá não conheçam futebol. Porque você pode dirigir o Flamengo, você pode não dar certo no Flamengo. Pode não dar certo, mas conhece futebol. É do métier. Eu não acho que os caras olharam pro Pedro e falaram assim, não, esse cara aí não... Agora, você mexer nessa estrutura vitoriosa, mexer em ídolo... Principalmente nele por ter a história de 2019. É muito complicado. Se o Bruno Henrique tá no Flamengo hoje, não é o Pedro que sai. E também, por justiça da bola, não é o Everton Ribeiro. O Arrascaeta você nem pensa. Agora não. Então quem sairia do time se o Bruno Henrique tivesse aí? Cara, o gol que ele perdeu... Não, mas se fossem 6 meses atrás, eu sacaria o Everton Ribeiro. Não, hoje eu tiro o Gabigol. E o gol que ele perdeu, o gol que ele perdeu ontem é aquele cara que parece que tá desinteressado. Quem, que o tá... Gabigol? O Gabigol. Como você fez uma leitura psicológica do cara? Não, assim? de verdade. Só vendo o jogo? De verdade. Você, por acaso, tem alguns poderes? Everton, toque na bola de jogador desinteressado que está em outro mundo em relação ao Eu falo, você concorda com ele? De jeito nenhum. O Gabigol ele não fez uma partida ruim, por exemplo. Não fez? Na minha opinião. E outra coisa, quando o Ale fala... O Gabigol hoje é muito longe do Gabigol que a gente viu. Quando o Ale fala de mexer, e aí ele conhece bastante disso, esses caras que o Dorival Júnior conversou, o Gabigol hoje, ele tá, assim, numa função completamente diferente, né, Ale? Ele sai de um lado, do outro. Os jogadores tiveram que se propor a fazer isso. O Everton Ribeiro sai do lugar dele, o Arrascaeta. Então tem muito mérito também do Dorival em comprar essa ideia até com pouco tempo para se treinar. Mas a questão é assim, como centroavante, para jogar com a 9, você escolhe o Pedro ou o Gabigol? No momento é o Pedro. Como meia. Pedro Gabigol. Hoje, o Pedro. Pedro Gabigol. Então daqui a pouco a gente volta a falar que nós vamos continuar falando desse negócio de mexe em elenco, de alterações no elenco, de novidades. Tem informação importante do Atlético ali com o Thiago Fernandes, então fique atento que nós vamos falar disso daqui a pouco, porque agora eu quero falar sobre o terceiro feirão de carros do Só Marcas Auto Shopping. Foi um sucesso absoluto, foi ou vai? Calma que nós vamos chegar lá. E por isso, nós prorrogamos para o próximo final de semana, dias 19, 20 e 21 de agosto, para você não perder as ofertas incríveis desse feirão aqui. E algumas novidades, 2 anos de garantia, taxa 0,99. Ô, gente, mais de 30 lojas, mais de 1.000 carros em estoque para você escolher.
Vocês estão entendendo o que é esse feirão aqui? Então corre para cá. Estamos te aguardando na Babita Camargos, em Contagem. Terceiro feirão do Só Marcas Auto Shopping. Sexta-feira começa. O terceiro feirão Só Marcas Auto Shopping, que foi um sucesso, volta no próximo final de semana. Na Babita Camargos, no Só Marcas Auto Shopping. Todo mundo lá, meu povo! E a gente segue daqui agora. Atenção, atenção. A gente falou aqui de investimento, de janela. Aliás, eu fico pensando o seguinte, você gasta o dinheiro que gastou no Cebolinha para deixar ele no banco? Para deixar ele no banco? Não sei se daqui a pouco também ele não mexe, coloca o Cebolinha no time e vai tirar quem? Não sei, nós vamos falar disso. Porque o Atlético estuda algumas mudanças no elenco para o ano que vem. A pergunta é, Thiago Fernandes, já temos alguns nomes. Segundo, se o Atlético prepara algumas mudanças, é sinal de que já tem sinalizada a possibilidade da permanência do técnico Cuca? Terceiro, se não é o técnico Cuca comandando a mudança, já teria alguém por trás para substituir o técnico Cuca? É muita pergunta, Thiagão. É muita pergunta, mas eu gravei todas aqui. Vamos por partes, Everton. Existe hoje no departamento de futebol do Atlético identificado que alguns jogadores estão em outra rotação, numa rotação bem diferente do que se esperava. Não estão sendo competitivos nessa temporada. Estão na tiriça. Estão na tiriça, como diz o Alê. Então, existe hoje essa identificação dentro do departamento de futebol do Atlético. Eles já têm esses nomes, não quiseram me passar os nomes. As pessoas com as quais eu conversei não quiseram falar os nomes, mas disseram que preparam sim algumas mudanças para 2023. Agora não tem como mudar. Não tinha como trocar os pneus com o carro em movimento, né? Não tinha como mudar tudo nesse meio de temporada. Mas o Atlético já identificou alguns problemas, alguns jogadores que na cabeça de algumas pessoas estão acomodadas. E então eles devem sim fazer muitas mudanças para a próxima temporada. E aí pode ser que pintem negociações por meio de trocas, vendas, contratações de outros atletas. Mas o Atlético prepara sim muitas mudanças para 2023. E aí respondendo... Muitas ou algumas? Algumas mudanças, vai. Vocês têm razão. E aí são mudanças importantes. Em jogadores titulares. Seria a volta da Barca? Que antigamente no Atlético tinha a tal da Barca. Não tem Barca não, né? Não, o Atlético fez muitas contratações com o Jorge Sampaoli, por exemplo. E não me lembro de muitas Barcas. Não, o Atlético chegaram muitos jogadores. Desde 2013, 2014, o Atlético não faz barca. É, então, sempre é pontual. O Atlético desde 2012, sempre contrata muito 2012. Pontual. Concorda comigo? Concordo. Então existem sim essas alternativas que o Atlético vai mudar sim esse elenco. Será uma mudança profunda até, porque o Atlético entende que alguns jogadores se acomodaram. E falando sobre treinadores, ainda não há sinalização do Cuca. O Atlético segue à espera do que o Cuca definirá, se ele vai tentar de fato a seleção brasileira, se ele vai permanecer, para aí sim ele se movimentar para buscar um novo treinador. Pera aí, enquanto você falava, o Valu balançava a cabeça no sentido de reprovação. Mas ele pode discordar de mim? Uma coisa é discordar da minha opinião, outra coisa é discordar da informação. Mas ele não vai discordar da informação. Ele queria te agredir. Eu tenho certeza disso. Fala, meu irmão. É igual discordar dele de todas as opiniões dele. Onde está o seu ponto de discordância do que disse o Thiago? Minha opinião é que é muito perigoso um clube de futebol que deixa a sua projeção, os seus projetos para um futuro em suspensão. Partimos do seguinte pressuposto, que ontem foi mostrada os investimentos de Flamengo e Palmeiras. Olha, quanto antes o Atlético tiver o seu planejamento e começar a mapear o mercado, melhor. Porque depois da Copa do Mundo, o Atlético hoje não tem condições de investimentos para com o Palmeiras e Flamengo. Agora, eu acho que qualquer... Você fica borrifando a fala dele sempre. Eu acho que qualquer... Você tem uma coisa contra ele? Não, só as opiniões dele que eu discordo bastante. Mas quem olha isso? Tudo bem, mas eu não acho. Então, aí vira a famosa lei do cão. Eu não acho que nenhum clube de futebol deveria deixar a cargo do técnico durante tempo ilimitado a definição para aí sim começar a projetar. Gente, é a minha opinião. Tô com o Valu nessa, hein? Só uma informação importante. O Atlético contratará jogadores independentemente da definição do novo técnico. Isso foi feito nessa janela.
Isso foi feito na janela anterior. Sim. O Atlético buscou jogadores antes de fechar com o Tuca. Sim. O Atlético buscou jogadores antes de demitir e trazer o Cuca. Ô, gente, então, assim, o Atlético fará essas mudanças independentemente da escolha do novo treinador. Deixa eu ser o advogado do diabo aqui. De verdade, gente, a gente trabalha com futebol há muito tempo. Você acha que conversas já não existem? Adiantamento já não existe? Com quem você fala? Com o técnico e com a direção claro do Atlético. Que sim, claro que existe. Claro. Então, é isso que a gente tem que colocar. Não é que o Atlético tá de boaça, o Cuca vai, o Cuca fica. Não tem ninguém desse jeito lá. Esse trabalho de conversa, ele já existe. A gente tem que entender, ele não é exposto para não atrapalhar como que vai ser essa projeção. Eu não disse que não existe. Agora, ao término de 2021, o Cuca campeão brasileiro da Copa do Brasil, com contrato até o final de 2022, você contava com a saída dele em janeiro? Aí foi o erro, Alô. Aí foi o erro. Foi um negócio pessoal dele. O que eu tô falando é sobre a imprevisibilidade do futebol. Mas dizem que ele já sinalizava em outubro. Não sei se é outubro, mas agora algumas, que pode... algumas semanas antes dele sair, ele já havia sinalizado isso para a diretoria. Eu lembro que eu estava até de férias, estava no Rio, cara, na época. E aí eu conversei com alguns caras e todo mundo fala, não tem nada disso, mas um outro cara tinha me falado, acho que o Cuca vai sair, o sonho dele é seleção no final do ano. Um mês antes do Cuca sair, um colega nosso de profissão, que depois eu te conto quem é, falou comigo assim, pode investigar aí, porque eu não estou conseguindo aqui, mas eu acho que o Cuca não vai ficar, não. E aí, daqui a pouco, um mês depois, o Cuca tal. Aí eu falei, caramba, velho, mas você tinha alguma informação? Tinha, mas eu não conseguia confirmar. Mas o Galo deve ter aprendido a lição. Porque, vamos supor, o Cuca tem crédito. Sim. É o treinador preferido de todo mundo. Né? Do Atlético, torcida e tal, da imprensa. Só que eu acho que a diretoria, ela espera até um certo ponto. Passou desse ponto, falou assim, agora não dá mais. Porque senão ela fica refém. E aí são várias providências que precisam ser tomadas, que com o Cuca como técnico é de um jeito, se for outro treinador é do outro jeito. Agora, tem um detalhe que nós não discutimos aqui, que é o seguinte, o Flamengo gastou 90 milhões na janela, né? 87 alguma coisa, na janela. Mas se o Atlético tivesse que pagar pelos jogadores que chegaram, ficaria muito longe isso também não, hein? É que o Atlético trabalhou bem, porque trouxe sem ter que contratar. Mas se precisasse colocar dinheiro para contratar, não seria muito diferente disso não, porque o Pedrinho custa caro, porque o Pavon custa caro, porque o Gemerson não é um zagueiro barato. Então, por isso eu disse ontem, e como sempre destaca Maurício Saraiva lá da Rádio Gaúcha, eu só falo agora o que eu disse antes. Então, embora a gente às vezes erre, né? Diz uma coisa aqui, lá na frente você muda, porque só um idiota não muda de opinião. Agora, é o que a gente estava dizendo aqui. O Atlético foi muito bem ao mercado sem ter que contratar, botar dinheiro na contratação. Aí você pode dizer, mas tem jogador que saiu por valores que você não considera valores bons. Mas quem paga a conta lá está com uma proposta na mão. Por exemplo, há 2 anos chegou uma proposta de 4,5 milhões de euros pelo Guga. Não quiseram vender. 4,5 milhões. Se chega hoje, não pensariam 2 vezes. Então, para nós que estamos do lado de cá, é muito fácil olhar e dizer assim, não foi uma mixaria. Cara, agora, trabalhar bem, ir ao mercado, trazer jogadores de qualidade sem ter que contratar, convenhamos, né? Existe algo que foi demonstrado para o Pedrinho, para o empresário Pedrinho é o pai dele ou olha? Não sei, não conheço. Não, é o Juliano Bertolucci junto com o... Esqueci o nome do outro empresário, mas são 2 empresários. É o Juliano Bertolucci junto com o empresário. Mas para você trazer para o seu elenco um cara desse calibre, que o Pedrinho é um baita jogador, pô. E você trazer ele, trazer o Pavon, então você tem... alguma coisa atraiu os caras. E eu não sei, sinceramente, se é só salário. Eu, sinceramente, não sei se é só salário. Então, se o Atlético tivesse que ter metido dinheiro para trazer esses caras, não ficaria muito longe desses 90, não, hein? Deixa eu falar do Aquabit aqui, porque aqui você pode colocar dinheiro, sabe por quê? E é pouco dinheiro para ter direito a um monte de vantagens. As obras do Aquabit estão a todo vapor, nós estamos mostrando aqui, né? Esse vídeo de evolução da obra mostra que está muito legal mesmo. Dos maiores complexos de lazer e turismo do Brasil, as obras do Aquabit a todo vapor mesmo, o cronograma da obra seguido rigorosamente à risca, o Tassar, que é exatamente o gestor da obra lá, ele não sai de lá porque ele fica confirmando o andamento da obra para entregar dentro do que foi previsto, né? Então, preste atenção, a evolução bem visível
A gente já vê lá os toboáguas da área sendo todos concluídos, a praia artificial, cada dia mais real. E quem não comprou, não dê bobeira, chame agora no 994068018. Tá lá no cantinho, 994068018. Você vai ligar aqui, porque é o seguinte, a gente fez um recadastramento e a gente abriu mais algumas cotas disponíveis. Então você não pode perder. Chame agora no 994068018, porque Aquabit, o sonho que está virando realidade. E você pode fazer parte de tudo isso. Quer saber mais? Aquabit.oficial lá no Instagram. E se quiser facilitar a sua vida, aponte sua câmera para cá, para esse QR Code que está aqui embaixo e aproveite para comprar sua cota. Recadastramento feito, mais 1.000 abertas. Não tem 1.000 lá mais não, já vendeu muito, tem só um pouquinho lá. Entre em contato aí no 994068018. Hoje à noite o América decide vaga na Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, nós temos aqui 3 pares de ingressos, André. 3 pares de ingressos para América e São Paulo. Então, 3 pares de ingressos. Manda para mim aqui no 997727663. Printa, vai lá, faz a inscrição no nosso canal, youtube.com/TV Band de Minas. Fez a inscrição, printa a inscrição. Pode ser do próprio telefone ou a tela do computador. Manda o print para o meu Bandzap, que esse telefone que está no canto alto da tela, na verdade, está lá no canto alto da tela, lá em cima. 997727663. Entre todos que fizerem a inscrição e mandarem para cá, 3 pares. Quem levar, leva um par para América 2, São Paulo 1. Nos pênaltis passa o tricolor Ale Oliveira. Hoje estaremos lá, conferindo em loco a vitória nos penais. Tomara que seja no tempo normal, mas se eu errar, que seja nos penais. E por quê que eu estou dizendo da vitória do... Falei vitória do tricolor? Não, vitória do América. Se o América ganha 2-1, vai ganhar nos pênaltis. América 2-1 no tempo normal e vitória do Coelho nos penais, com o Cavicchioli pegando 2. Não erro, eu sou oráculo. Estaremos lá. Tá confiante no América mesmo? Só pelos 33% ou pelo que você tem assistido do América embalado no Campeonato Brasileiro? É o melhor momento do América na temporada, né? Não só pelas 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É um time que já olha mais de perto a zona de classificação para a próxima Libertadores, mais uma vez, do que a zona de rebaixamento. Está na frente do São Paulo, inclusive no Campeonato Brasileiro, e mesmo com a ausência do Benítez, que não pode jogar porque já jogou pelo Grêmio na Copa do Brasil, o Mancini tem boas alternativas, deve fazer a opção pelo Alê, que já voltou de contusão, já jogou contra o Santos uma parte do jogo, tem o Mateuzinho que também pode entrar ali. Ele só carrega uma dúvida, que é na centroavância, viu, o Elton? Se ele vai com o Henrique, ex-São Paulo, aliás, tem vários ex-São Paulo, do Morumbi. Com o Henrique ou com o Wellington Paulista. Eu iria com o Wellington Paulista, mas esse bom momento, essa confiança, compreensão tática que o América apresenta, ou tem apresentado nos últimos jogos, é que fortalece a minha ideia de que o América pode passar, e aí teria um confronto muito bom pro nosso Coelhão contra o Flamengo na semifinal, e o Coelhão como favorito, hein? Não, mas para outros jogos, esse aí. Ah, tá, muito bem. Ô Elton, mas o Alê destacou bem a questão de termos um América... Em resumo, a decisão com o São Paulo veio na melhor fase do América na temporada. Estou bem animado para o jogo de hoje. Eu tenho conversado com torcedores do América, né, e eles estão empolgados com esse momento que o América está vivendo, como o Ale já destacou aqui. É o melhor momento do América na temporada e não é o melhor do São Paulo. Então, eu acredito bastante que o América possa nem aprontar, possa vencer no tempo normal e conseguir essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil, algo que seria maravilhoso da gente estar acompanhando o América mais uma vez fazendo história e pegando o Flamengo, e aí o bicho vai pegar. Meus queridos, logo mais, hein? Logo mais, amanhã estaremos aqui. Gente, se o América passa pelo São Paulo, amanhã... eu vou estar pistolíssimo, maluquíssimo no jogo aberto para zoar o Denilson e o Juvetrica. Me ajuda aí, hein? Me ajuda aí. O que eu sei é que o Ricardo Silva, segundo uma informação importante, que o Ricardo Silva treinou entre os titulares lá. Vamos tentar levantar esse time aí, Thiagão. Busca para nós aí essa informação aí do provável América para logo mais contra o São Paulo. 2-1. Para o América no tempo normal, nos penais. Cavicchioli pega 2, o América passa, festa amanhã no jogo aberto, com o Coelhão ao meu lado aqui no estúdio, dando uma zoada no Denilson e também no Aspira. 3
3 minutos e 45 de intervalo, é rapidinho, não saia daí. Se sair, seu time perde. Entre hoje e domingo, a escolha é sua, porque você sabe que a zica é pesada. Até já. Porque não adianta. Se você tiver uma noite mal dormida, você vai acordar mal e seu dia vai ser, sabe o quê? Vai ser ruim demais. Então eu estou te dando o caminho para você dormir bem, porque eu só indico o que eu conheço e conheço bem. Então estou te indicando o melhor colchão do Brasil. O Oriental Medic tem selo do Inmetro, o seu não tem. Tem essa tecnologia e só nós temos. Aliás, a tecnologia que tem gente de fora tentando copiar, mas não vai conseguir. E uma outra questão, dentro ou sobre essa espuma, dorme quem é mais pesado ou quem é mais leve. Logo, a espuma não sente. Não sente por quê? Por causa dessa tecnologia. Por isso, todos os hotéis querem o nosso colchão. Mas primeiro, nós queremos servir a você que está do outro lado. Depois a gente vai mexer com o hotel. Comprando colchão, você ganha 2 travesseiros, porque eu vou mandar para você. Você quer com vibromassagem? Não.
Ótimo, então pega esse convencional. Você não quer o convencional, quer com vibromassagem? Como é que é essa vibromassagem? Você deitou, programa no controle, aí começa a te massagear. Aí vai, massageia, aí pá, vai no dorso, nas nádegas, na coxa, na panturrilha, e vai que vai, gostosinho. Aí você, nossa, aí você dormiu. Pá, aí você programa para desligar. No meio do sono, ele desligou. Aí de manhã, ao invés de você colocar o despertador, você liga o massageador e você acorda sendo massageado. Você acha que é a nega velha, mas não é não. É o colchão. É isso aí, gente. Porra, 0800 038 2000, liga direto na fábrica, negocia lá. Sabe quem dorme no colchão Oriental Medic? Olha só se a beleza dele não tem relação com noites bem dormidas. Mostra aí, André. É esse homem aí, ó. Paulo Pessolano, o professor Paulo Pessolano. Esse homem aí que vocês não dão o devido valor. Quem? Porque quando elogia, é puxação de saco, é passação de pano. Mas vocês elogiam aqui e falam muito bem só de quem tá com um elenco espetacular e caríssimo dando resultado. Mas o Pessolano que sobra na competição, vocês não falam nada. E é vocês aqui. Imprensinha marrom. Imprensinha marrom. Valu, por gentileza. O julgamento adiado vai comandar o Cruzeiro diante do Grêmio. Ou seja, contra o Grêmio, um clássico do futebol brasileiro e tal, nada mal, né? Em tê-lo ali às margens do gramado. Mas tem que ficar mais calmo, né, Valu? É, muito importante a presença do Paulo Pessolano domingo. Para a próxima semana, quarta-feira, ficou marcado. O Paulo Pessolano será julgado no mesmo dia 2 vezes. Primeiro, por conta da expulsão contra o Fluminense e depois, por conta da expulsão contra o CSA. Aí um artigo mais pesado, somando as penas que o Paulo Pessolano pode pegar, desses 2 julgamentos, ele pode pegar um gancho até de 12 partidas. Então, é uma notícia boa na próxima quarta-feira, no STJD. Então, será pelo que menos até lá já deu para garantir os pontos? Subir? Para este final de semana. Tem mais um jogo até quarta-feira, né? Não sei de que campeonato vocês estão falando, mas a Série B ainda não acaba neste final de semana. Tá então, boa notícia para o torcedor celeste, o Paulo Pessolano podendo comandar. Você é ressentido no dia a dia, na vida? Não, só porque eu não consigo ver o campeonato acabando com mais uma rodada. Respeito a opinião de todos os amigos. Não acabou. Não, eu sou realista. As pessoas, como disse o Alê, estão nos cobrando na rua por causa da sua posição. Exatamente. As pessoas podem comemorar. Você acha justo que os 4 aqui sofram críticas veementes na rua por sua posição? Não acho justo. Já subiu, não faz o Valu comemorar. Aliás, eu preciso pedir aqui para o meu departamento comercial de marketing, minha direção geral aqui, Bernardo Teles, Flávio, só manter essa campanha na rua. E tá legal demais, hein? Precisa. Todo lugar que você vai, você olha pro lado, tá nós lá, cara. Cara, é sensacional. Hoje eu tava pegando a Amazonas ali, eu olhei o ônibus e falei, eu tô ali. Os caras ali, velho. É verdade, isso é do cacete, legal demais. Olha, Alê, eu sei que as pessoas acham que o Alê nasceu zoando, né? Só fala bobagem. Não, quem zoou foi meu pai e minha mãe. Exatamente. Zoou a então natureza. o que acontece? Você acha que faz, por exemplo, se o Pessolano for punido e for pagar um alto número de jogos, pode chegar a 12, como o Valu acabou de trazer. Para você que já foi treinador, isso é sério, para você que já foi treinador, faz muita diferença ou a tranquilidade, a sobra de pontos para o 5º colocado, dá até essa condição de que se punir o Pessolano não vai afetar tanto? O treinador, na margem do gramado ali, faz tanta diferença assim? Faz diferença sim. Aliás, é uma das coisas que o jogador, o boleiro, ele presta muita atenção, né? Do quão ativo é o treinador, seja no dia a dia de trabalho ou até no jogo, nas partidas, né? Então, a palavra dele, às vezes o olhar dele já tem um significado, então acho sim que o treinador faz diferença. No caso do Cabuloso, é evidentemente que a situação está muito bem resolvida e aí você não vai ter uma... O Cruzeiro não vai deixar de subir com muita antecedência por causa de uma eventual suspensão, mas via de regra é sempre bom você ter o seu comandante ali na beira do gramado. Gostaria de ouvi-lo. Não, ele poderia ficar fora então dos jogos contra, dependendo da punição que ele pegar, dos jogos contra o Náutico e também contra o Sampaio Correia. É isso, né, Valor?
faria muita falta, é lógico que faz muita falta, mas eu imagino que o trabalho do Cruzeiro e o auxiliar dele já trabalhou junto com a equipe, a sintonia é muito grande, o caminho está trilhado, o caminho é positivo, então o Cruzeiro, para mim, já subiu, mas faz muita falta ter o Pesolano ali do lado. E eu acredito que ele possa ir ao estádio, né, Valor, na punição. Ele não pode ficar no banco de reservas. Isso. Então, isso é importante também. Eu tô pensando, tudo que eu tô falando aqui, gente, é pensando na festa do Pesolano. É de sair lá da arquibancada, pular, comemorar com o time classificado novamente para a elite do futebol. Pular também, com uma máscara do Valu. Já subiu, Valu? Já subiu? Imagina que lindo que seria isso. O Pesolano com a máscara do Valu. Vamos fazer essa campanha, hein? Vamos fazer essa campanha. O Pesolano que é bastante. O Pesolano é muito centrado no trabalho. Assim, ele fala que acaba a partida 3 minutos depois, ele já está pensando no próximo jogo. Mas o Cruzeiro, quer dizer que ele não vai fazer festa? O Cruzeiro, no momento certo, sim. Não como outros que já estão fazendo há algum tempo. Fala pra gente como é. Você já sabe os bastidores? Não, ainda vou procurar saber esses bastidores deste carnaval. Vão ser 2 festas, isso eu já sei. Torcedor do Cruzeiro, eles vão fazer 2 festas. É uma festa quando subir, fazer festa em Belo Horizonte, independente de onde que vai ser essa conquista, matematicamente. Subiu, já está fazendo festa em Belo Horizonte, uma grande festa em Belo Horizonte, uma grande festa, faltando detalhe. Agora? E a segunda festa é quando consagrar campeão, aí é com o carro do Corpo de Bombeiros, a festa por toda a cidade de Belo Horizonte. Então, uma festa tremenda, já está acertado. E pode ter uma terceira. A terceira é mais privada. A terceira é mais na caverna do Batman. Ali não tem celular, não tem nada, irmão. É mesmo? Que é isso? É mesmo? E aí vem todo o sabor, é coisa linda. Me chama, hein, pelo amor de Deus. Creme? Só ali, Só no creminho? O Valor vai comigo. Ai, papai. Ô, Ale, a festa já pode começar, então. Aqui. Vamos sair daqui, cara. A festa já eu subiu. faço uma coisa que, com frequência, tem até muita gente se irritando com isso, mas eu não tô nem aí. Nem aí. Eu faço com frequência. Eu tento levantar a bola para vocês da imprensinha marrom cortarem, vocês não cortam. Porque é o seguinte, qualquer treinador que faz um trabalho como o do Pesolano fora daqui, vocês ficam aqui 10 minutos, no mínimo, cada um, falando. Eu levanto a bola, nenhum de vocês corta. Mas nenhum corta. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. O Pesolano é top 3 do Brasil hoje. Ele tá entre os 3 melhores trabalhos. Não adianta falar comigo fora do ar. Não, fala aqui. O Pesolano é top 3 do futebol brasileiro hoje. Ele só tá atrás hoje, em trabalho. Hoje, estamos falando hoje, né? Eu acho que é o segundo. Só tá atrás do Abel Ferreira e Dorival Júnior. Cara, eu não acho. É o terceiro melhor. Eu acho que o trabalho dele é melhor que o do Dorival. Fica calmo. É melhor que o Dorival. Não, eu tô calmo. Eu acho que é Abel e Pesolano. Eu acho que os 2 melhores trabalhos entregues o do técnico do Palmeiras e o do técnico do Cruzeiro. São Abel e Dorival Júnior. Não. Você tá fazendo imagem aí pro torcedor flamenguista. Você tá querendo badalar o torcedor flamenguista. É o que eu penso. É que o que pesa Abel e Dorival Júnior são os melhores trabalhos. O que pesa na sua análise, pelo menos na minha avaliação, é que você coloca o Abel e o Dorival porque são Palmeiras e Flamengo e porque estão na Série A. Eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de trabalho. Bom, o que eu tenho de elenco, o que eu tenho de estrutura, que tipo de campeonato eu estou disputando, etc, etc. E a entrega do meu trabalho, a resposta dos jogadores para com o meu trabalho, a resposta no aproveitamento, a resposta nos números. Cara, na moral, material humano. Eu acho que o trabalho dele está muito próximo. Gente, entendam, ninguém está dizendo que ele é melhor ou pior que o treinador A ou B. Estou falando de resultado no trabalho. Isso. O que se propõe a fazer e o que vem de resposta, de retorno. Isso. O trabalho do Pesolano, se você analisar criteriosamente, a sobra dele na Série B, a sobra, meu irmão, dá pra colocar como o melhor trabalho do Brasil, hein? Dá pra colocar como o melhor do Brasil. O trabalho do Pesolano é proporcionalmente e por equipe, por conjunto, por nomes que o Pesolano tem, o melhor trabalho do Brasil junto com o do Abel. Não é. Opinião minha. Quando você fala isso, você desconsidera a força dos adversários que o Cruzeiro enfrenta nessa temporada. São todos eles mais frágeis do que os adversários do Palmeiras. São todos eles mais frágeis que os adversários do Palmeiras. Então isso tem que ser levado em consideração. Isso precisa ser levado em consideração. Você tem que relativizar. Precisa ser levado em consideração. Aqui, o elenco do Palmeiras e do Cruzeiro. Peraí que eu vou pegar ele aqui. Peraí, nós falamos agora. Flamengo e Palmeiras estão muito acima dos demais? Estão acima dos demais. demais. Então como é que você fala que os adversários são do mesmo nível? Mas não são, cara. Nós estamos falando aqui, ó. Palmeiras, Flamengo. Peraí que você precisa me ouvir. Você tem que deixar a gente falar. Flamengo, Palmeiras.
o Atlético, tá tudo aqui, ó. Elenco qualificadíssimo e tal, investimento, etc. Claro que o investimento do Flamengo é muito maior, do Palmeiras também, o Atlético, tô falando de qualidade de elenco, tá tudo aqui. Os adversários estão em outro patamar. E muitos dos adversários que o Palmeiras e o Flamengo jogam são muito inferiores. Aí vamos para a Série B. O Cruzeiro, os adversários do Cruzeiro são muito inferiores. Estou falando de elenco? Não são. Aí é onde o Pesolano dispara em relação a todos os outros treinadores. O Vasco, o Grêmio, o Bahia eu acho que eu posso considerar também, mas o Grêmio tem um elenco de mais de 11 milhões e meio, quase 12 milhões de reais, muito qualificado. E olha o trabalho do Pesolano em relação ao trabalho do Roger, cara. O trabalho do não Pesolano te convenci? Não, me convenceu de que ele segue sendo o top 3 do Brasil. Ele é o terceiro colocado com louvor. E está muito próximo dos 2 primeiros. Porque o melhor trabalho do Brasil hoje é do Abel Ferreira. Doa quem doer. Tem cara que não gosta, mas é o melhor trabalho do Brasil hoje. O segundo melhor trabalho do Brasil hoje é do Dorival Júnior. O Flamengo faz um baita trabalho, joga muita bola contra todo mundo. Cara, com a mesma seleção, o Paulo Souza não conseguiu fazer nada. Thiago, nós estamos falando a gente tem que elogiar quem faz um bom trabalho. Nós estamos falando da resposta em relação ao trabalho do treinador com times da mesma... Isso não é demérito pro Pesolano. Tá atrás desses dois, não é demérito. A capacidade de elenco e trabalho do técnico, pra mim, o trabalho do Pesolano é o melhor da temporada do futebol nacional até aqui. Porque ele fez... Não, quem fala isso é o campeonato, não sou eu. Não é. Ele fez. Ele fez outro. Tem gente. Mas eu não posso pegar. Mas é mais disparidade, de Portugal e comparar ele com o trabalho da Thiago, mas é mais disparidade. Eu acabei de falar com relação à capacidade do elenco e trabalho. Acabei de falar essa frase. Para mim, neste sentido, o trabalho do Pesolano é o melhor do futebol até aqui e ninguém aqui falou, por enquanto, com relação ao tamanho que era a responsabilidade. Depois de 3 anos, o Cruzeiro demorou mais de 80 rodadas para chegar no G4 da Série B. Toda essa comoção em torno, ele vindo para o futebol brasileiro treinar pela primeira vez uma equipe. Aqui, sabe de uma coisa que é unanimidade aqui? Que a melhor do Brasil vai aparecer aqui agora. Isso aqui ninguém discute, que é a Crona. Então, quando você pretende, se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer, entre pela Crona. Cara, que aqui é água quente, esgoto, elétrica, acessórios. A Crona é maravilhosa, tubos e conexões Crona, distribuída pela Tambasa Atacadista. A Tambasa tem mais de 350 mil CNPJs em ativos e leva a Crona para todos esses pontos de venda. E se não tem no seu, o problema é seu. Se não tem Crona aí no ponto de vendas, aí você está perdendo dinheiro e deixando de ter aí a melhor qualidade em tubos, conexões, tudo que você precisa para água quente, água fria, esgoto, elétrica, acessórios, nós temos aqui. A Crona é show. A Crona é a maior do Brasil e estamos conversados. Vamos para o intervalo então, Andrezão? Mais um intervalo aí? Então vamos lá, vamos para o intervalo aqui, só para o Thiago dar uma respirada, que foi jantado agora pelo Valu. E a gente volta em 3 minutos e 45 e atenção, daqui a pouco na volta, zagueiro Natan do Atlético. O assunto é Natan Silva, dentro de instantes. Até já.
Meu povo, daqui a pouco vamos falar do Natan, hein? Atenção, vamos falar do Natan, mas eu preciso falar do Minascap especial. Porque é o seguinte, aqui, preste atenção, tá assistindo aqui, vou falar do Minascap especial de agosto, dessa semana, que chegou com uma premiação que vai mexer com o seu coração. Olha só, 40 prêmios de R$2.000 no Gira Minas, um caminhão de prêmios no primeiro prêmio, 1 ano de supermercado no segundo, 1 ano de salário no terceiro e mais um apartamento e um Kwid só no quarto prêmio. É isso mesmo. Quer mudar ou melhorar a sua vida? Então, aproveite a oportunidade. Compre hoje mesmo pelo site minascap.com, pelo aplicativo, no comércio e nas mãos dos revendedores, porque aí você compra na mão do revendedor e ajuda o revendedor também. Isso aqui é Minascap, seu coração bate mais forte e não tem de quebra, que você ainda vai lá e ajuda a paz, seu coração bate mais forte. Viva o Minascap, o gigante Minascap! E o zagueiro Natan falou sobre as críticas, ouve aí. As críticas fazem parte do nosso esporte, né? Estamos num grande clube, então, onde conquistamos grandes títulos o ano passado. Infelizmente, esse ano saímos de 2 competições muito importantes para o clube, né? Então, tem essa pressão, mas todos sabem da importância também da gente brigar pelo título aí no Brasileiro, então buscar uma vaga na Libertadores. Então, temos um grupo muito experiente para saber absorver todas essas críticas, então que sirva como uma crítica construtiva para a gente aqui, né? Então, trabalhar com muito trabalho, com muita dedicação para a gente reverter isso tudo. Elton, quando o Natan estava falando, uma parte ali da explanação dele, você deu uma revirada na cadeira, por quê? Não, eu tava pensando ali no conteúdo que ele estava falando, né? Admirando? Não, admirando também, né? Mas é que o jogador ainda insiste em não falar das questões diretas sobre quando é questionado. Sobre as críticas, né? Apontar as críticas, o entendimento do que ele está vivendo, do que ele está passando, se ele concorda com aquelas críticas, se ele sabe onde que ele errou, o que tem feito ele gerar um desconforto do torcedor do Atlético, que antes tinha ele como querido e hoje ele não é mais o favorito do torcedor do Atlético. Então circula e às vezes não fala nada, não tem uma entrega. Era muito daquela coletiva que o Turco fazia dentro do Atlético, e quando a gente vê o Cuca falando, a gente entende mais do jogo. E eu acho que o Natan perde aí. De mais tempo com vocês, mas não posso, que eu preciso dar os ganhadores dos ingressos do América aqui. Laís Linhares, Jefferson, Marcos Henrique, os 3, cada um levando um par de ingressos. Nossa produção vai entrar em contato e amanhã estaremos aqui falando da classificação do América, que vai passar nos penais. Fiquem todos bem, sorte ao América e até amanhã.